Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma sexta-feira com saúde. Hoje o nosso assunto é Ler-Dort. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Amaury. O Dr. Amaury vai se apresentar aqui para nós. Quem já conhece a nossa sexta-feira com saúde, a gente faz um papo bem descontraído sobre os assuntos que a gente traz e sempre a gente faz essas sextas-feiras com alusão ao Ministério da Saúde, que faz alguma data, né, durante a semana. Então essa semana, dia 28, foi o Dia Mundial de Combate à Ler-Dort. Então hoje a gente trouxe o Dr. Amaury aí para conversar com a gente. Dr. Amaury, conte a sua história profissional, como é que o senhor chegou até aí hoje a Acredita Saúde Ocupacional? Gente, boa noite a todos. Inicialmente agradecer o convite para esse bate-papo, que a gente quer realmente apenas bater um papo, tentar trazer algum esclarecimento sobre o tema e nos colocar depois, ao final, à disposição aí de quem queira fazer alguma pergunta, dentro do critério de se souber, respondo. Se não souber, fico devendo a resposta para depois. A maioria das colocações aí que eu vou fazer sobre o assunto, eu trouxe a minha cola aqui, vou mostrar para vocês a minha colinha. Sem brincadeira, agora, isso aqui é um livro de autoria do professor Hudson Couto, que é uma autoridade nacional e até mundial na área de ergonomia, de que eu tive a honra de ser aluno no meu curso de pós-graduação em ergonomia, e o assunto Ler-Dort, culturalmente e tecnicamente, tem ligação íntima, né, com a ergonomia. Então, inicialmente, o que é Ler? O que é Dort, né? Então, as primeiras notificações e colocações a respeito desse Ler, lesão por esforço repetitivo, surgiu na Austrália lá por 1970, porque o computador nasceu em 1940 por interesses de ordem militar, né? E foi evoluindo, e na época da década de 70 já existia uma proliferação, um acesso, né? Quase que generalizado no mundo inteiro do uso do computador. Quem é desse tempo vai se lembrar daqueles mastodontes, né? Que não tem nada a ver com o que a gente usa hoje, com o notebook. Não que o notebook seja inocente, porque um notebook mal colocado na posição de trabalho, que te obriga a ficar com o pescoço assim olhando para ele, é uma ferramenta inadequada, né? Mas aí, nesta época, começaram a surgir os agravos osteomusculares, né? E se denominou de lesão por esforço repetitivo. E o foco era a história do computador, que era uma novidade. Ninguém havia se preocupado com tanta intensidade nas outras atividades, né, geradoras de lesões osteomusculares, né, relacionadas à repetição, ao esforço ou não. A nossa Previdência Social adotou, né, o termo lesão por esforço repetitivo em 1999. A Previdência Social brasileira entendeu isso como uma doença relacionada ao trabalho. Em 2002, evoluiu o conceito para Dort. Aí ficou a gente tratando isso como Ler-Dort. Lesão por esforço repetitivo. E aí o Dort, doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que é o foco, né, principal da gente estudar este assunto.
É bastante recente, né, na nossa história, toda essa preocupação, né, com o trabalhador nesse momento, assim, a gente vê que é da década de 2000, né, então... Exato, e é um tema que na verdade é mais antigo um pouco, mas que sempre é atual e a gente tem muito o que aprender a respeito disso. Então, a legalização da lei, né, o conceito que usualmente se tem, né, do tema da Ler Dort e tal, é vincular isso à história do atividade repetitiva, o esforço repetitivo. E isto até no meio, eu atuo também como perito judicial e assistente técnico em perícias, e com uma frequência que não deveria acontecer, a gente pega laudos, seja de perito, seja de assistente técnico, conclusão, a atividade tal se enquadra como de esforço repetitivo. Sem nenhuma mensuração, sem nenhum embasamento técnico, sendo que existe dentro do arcabouço da atividade de ergonomia inúmeras ferramentas. Então, só para citar um exemplo sobre o que é esforço repetitivo. Quem tiver com a máquina de calcular aí disponível, vamos fazer uma analogia com o funcionamento do coração. Então pega assim a sua idade, quantos anos você tem? Multiplica a sua idade por 365 dias, que é o que tem um ano. Multiplica este valor por 24 horas, que é o que tem cada dia. Aí multiplica isto por 60 minutos, que é o que tem cada hora. E vai ver quantas vezes o seu coração bate, quantas vezes o seu coração já bateu até hoje, quanta repetitividade o seu coração fez até hoje. E aí eu te pergunto, coração tem Ler? Coração tem Dort? Qual a explicação para isso? É músculo, né? Sim, é músculo. Mas um músculo que trabalha de forma repetitiva, não é isso que se diz, que é isso que causa a Ler e a Dort? Só que o nosso coração, ele tem dois movimentos. Um movimento é de sístole, que é a hora que ele faz o esforço. E ele tem um movimento de diástole, que é de relaxamento deste músculo, que é o período de recuperação. Então esta é a palavra-chave, mesmo para atividades que de fato tenham movimentos repetitivos. Se você não tiver ferramentas de controle disso para permitir a recuperação, de fato você vai adoecer, não tenha dúvida. Então é preciso que a gente entenda que existem ferramentas para você poder afirmar, né, para um trabalhador, para uma atividade, para uma empresa, que aquela atividade é de risco para Ler, para Dort. Ou você poder afirmar que não existe risco. Mas isso com base numérica, com ferramentas de mensuração. Um exemplozinho totalmente simples e gratuito. A gente tem um software que você instala no seu notebook, no seu computador, e ele vai mensurar quantos toques você deu durante o seu turno de trabalho. E ele chega ao detalhe de mensurar os toques no teclado, os toques no mouse, esquerdo, direito, e até o toque da roldanazinha ali de subir página, descer página. Então, aí você fazendo um trabalho deste, você vai dizer, olha, durante o turno de trabalho de 4 horas, a média é de 6.000 toques por hora. A legislação fala lá em 11.000. Então você descaracteriza ou caracteriza
a repetitividade numericamente. E assim tem outras, né, ferramentas e tal, que permitem mensurar tudo aquilo que vai se falar em termos de fatores desencadeadores, né, do agravo Ler-Dort. Isto era a maneira simplista da gente encarar o assunto. Você está falando de repetitividade, aí, posto de trabalho, se a mesa é adequada, se a cadeira é adequada, se a altura da tela do computador está no local correto, se a altura de qualquer posto de trabalho, numa linha de produção, numa linha de abate de frango, tudo isso é mensurável e você consegue concluir pela existência ou não de risco. Só que esta coisa simplificada, a gente vai aprendendo e hoje a gente evolui para uma avaliação mais completa do assunto. Então, não é apenas a atividade, repetitiva ou não, que vai desencadear. E os fatores de ordem pessoal? Né? Se você tem uma predisposição genética para ter determinado tipo de agravo, né? Se você tem uma doença, diabetes predispõe ao desenvolvimento de agravos, né? De tendinite, essa coisa toda. Aí você tem que se perguntar a respeito do ambiente de trabalho em dois aspectos. O aspecto de organização desse ambiente de trabalho, né? A empresa com a atividade X lá, ela tem um número de trabalhadores suficientes para aquilo que ela pretende produzir. Atender a produção, a demanda toda, né? Muitas vezes a empresa está ali com a equipe treinada, tudo funcionando de maneira perfeita, um número adequado de colaboradores e não tem adoecimento, não tem nada que chame atenção, que preocupe. Mas aparece uma encomenda de final de ano extremamente interessante para a empresa e ela tem que multiplicar a capacidade de produção dela por 2, 3 vezes para atender aquele cliente e não tem de pronto uma equipe treinada, capacitada, é uma fonte de problemas. Ou o serviço de manutenção da empresa não trabalha de forma adequada e você tem com isso a exigência de maior esforço por parte do trabalhador. Enfim, então a gente saiu do aspecto que é usual, que é linkar Ler-Dort com repetitividade, acrescentamos aspectos de caráter pessoal, acrescentamos o caráter da organização do trabalho, quer dizer, da adequação da equipe, do maquinário, do processo, àquilo que se tem como meta de produção. E se você não tem a capacidade de produzir, você vai gerar sobrecarga. A sobrecarga, vamos voltar lá na história do coração. O coração, né, bate o tanto de vezes que bate, normalmente aí, a maioria da população, 75 batimentos por minuto, 80, e segue sendo um coração dentro da normalidade. Quando você faz uma atividade física forçada e você não está preparado para isso, os seus batimentos vão lá para 150 por minuto, diminui o seu tempo de sístole, de contração, mas diminui muito mais o seu tempo de relaxamento, de diástole. Há o desequilíbrio e aí pode surgir o agravo desse músculo, a insuficiência cardíaca, né? Então, na área do trabalho, é a mesma coisa. Quer dizer, se você não tem o preparo, o material, o processo organizado para produzir aquilo que você pretende produzir, o risco de adoecimento existe.
Aí a gente evolui agora para um quarto componente, né, dessa história de por que existe Lerdort, né, que é o componente social da coisa, né? Então, eu tenho a minha empresa totalmente organizada, equilibrada, e aí surgiu essa encomenda que eu não posso perder, eu tenho que produzir, e começam a aparecer casos de queixas, de afastamento do trabalho, de adoecimento, e isto aí de repente sai do muro da empresa. Isto vai ali para a rua e começa a surgir o comentário que naquela empresa as pessoas adoecem, todo mundo está com tendinite, e isto vai evoluindo, e isto chega no Ministério Público do Trabalho, que tem a obrigação de cuidar disso. Você gera um fenômeno social que associa a tua empresa ao adoecimento por Lerdort. O exemplo mais típico disso que a gente tem no Brasil, que sai em outras partes do mundo seja assemelhado, é o assunto dos bancários, né? Então a Lerdort é a doença dos bancários. De fato, lá atrás, foi, né? Pela estrutura que se tinha na época. Você tinha a figura do digitador, que hoje, graças a Deus, praticamente não existe mais, né? Pouquíssimas atividades e já com uma vigilância maior. Mas naquele tempo se colocava um funcionário lá, digitador, para entrar meia-noite no banco e ficar digitando cheque de compensação bancária até amanhecer o dia e digitando e um volume excessivo de trabalho. A gente não tem hoje a mínima ideia de como eram os postos de trabalho, a adequação ergonômica. Certamente tudo era fora daquilo que é o ideal, né? Ninguém com controle de pausas para recuperação, como hoje existe até recomendação legal, né, que determina. Tinha toda essa legislação, então, não se tinha esse cuidado, né? Então você tinha de fato uma ligação muito íntima com o agravamento, o aumento de casos de Lerdort no país na atividade de bancário. Outro fator para amplificar isto, né, a existência de um sindicato forte, por exemplo, para defender o trabalhador, quer dizer, torna isso de maior importância pública, social, e uma série de outras situações que vão amplificando o problema. O cuidado que se dedica a esse trabalhador. Então, nós tínhamos até aí vamos chamar de pouco tempo atrás, porque tempo é uma coisa de mensuração difícil, né? Mas a gente tinha o seguinte conceito: o trabalhador com queixa de dor na empresa é um trabalhador problema. Vamos tentar se livrar dele o mais rapidamente possível, porque trabalhador que queixa de dor, ele é problemático. Hoje a gente já consegue com essas ferramentas novas, né, com a ergonomia, com o estudo mais aprofundado até de antropologia, você ter uma visão mais amplificada. Então, quando você tem hoje dentro da sua empresa um trabalhador que está se queixando de dor, você tem que olhar assim: poxa vida, será que este trabalhador não está me passando algum sinal, alguma informação que merece aprofundar? Desde que uma simples situação pessoal dele, ele adoeceu, ele arrumou uma doença qualquer que está ocasionando esta dor, seja física, seja de origem psiquiátrica, ou o posto de trabalho está inadequado,
ou o processo de trabalho está inadequado, ou está acontecendo uma pressão excessiva sobre esse trabalhador para que ele produza, para atender aquele pedido lá que chegou, que tem que ser atendido, e eu não estou fornecendo para ele o ferramental, o material, o processo de trabalho para que ele produza mais. Então aquela visão de trabalhador que se queixa de dor é um trabalhador problema, hoje a gente já precisa, e é obrigação nossa na área de saúde ocupacional, na área de medicina do trabalho, de toda a equipe envolvida, né? Que hoje a gente trabalha em forma de equipe. Você tem o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, o terapeuta ocupacional, né? Então você tem uma equipe que tem que ter este olhar mais amplo sobre o que está acontecendo, qual é o perfil desse trabalhador. Ele é um trabalhador que tem um adoecimento físico dele, vou encarar de uma forma. Ele está me mostrando que o processo de trabalho, o ambiente, o posto de trabalho, alguma coisa está errada, eu tenho que identificar e tenho que tentar resolver isto, né? Então, isto que a gente está falando por último agora são as ferramentas que existem de prevenção. É identificar, é fazer... existe, por exemplo, uma ferramentazinha simplesinha, se chama senso ergonômico. Você pega os trabalhadores da sua empresa e nos exames periódicos você aplica esse senso de ergonomia, meia dúzia de perguntas lá, você sente cansaço, sente dor, sente desconforto, sim ou não, a que horas, é no meio do turno, é no final do turno. Então aquilo vai te dando ferramentas para você ter uma atenção maior sobre o aspecto do posto de trabalho, do processo de trabalho. Você tem, eu por exemplo aplico na minha atividade um questionário SQR20. São perguntas para que você tente aferir a saúde mental da pessoa de uma forma simplificada. Isso é feito também no exame periódico. Então tem ali o limite de normalidade daquilo. Quando está acima do limite, o que é que a gente precisa fazer? Chama essa pessoa, diz, olha, aqui me preocupou esse tipo de resposta, o que está acontecendo? Será que a gente pode te ajudar de alguma forma? Então, é a questão de se portar como tutor do trabalhador. Porque boa parte deles, às vezes não tem acesso, não tem o entendimento nem do que está acontecendo com ele. E esse questionário, por exemplo, do aspecto mental, eu tenho resultados extremamente confiáveis. Quase que 100% das vezes que eu identifiquei ali alguma necessidade, ela se comprovou, o trabalhador concordou com aquilo que eu concluí e aceitou o encaminhamento, seja para um psicólogo, seja para um psiquiatra, né? Mas nós não estamos falando aqui, não é de Ler-Dort? Existe um componente emocional importante, resultado, seja de aspectos de ordem pessoal, né? Você conversa com a pessoa, acolhe a pessoa, dá o mínimo de atenção, ela vai ter confiabilidade para dizer, não, doutor, não tem nada a ver com o trabalho, eu estou num processo de separação judicial, eu estou com um filho com uma doença grave. Você tem que ajudar a cuidar daquilo, né? Você tem que, o todo, né? Você tem que olhar a pessoa como um todo, porque aquilo, né, dali um pouco vira uma queixa de dor aqui, de dor ali, de ordem psicológica, de origem mental. E a gente não pode desconhecer isso. Então não é só repetitividade, né?
Primeiro, nós falamos lá no começo, há que se diferenciar o que é um trabalho repetitivo e o que é um trabalho repetido. Então tem mensuração, tem definições até de norma ISO, não é objeto aqui da nossa conversa entrar em detalhamento, né? Mas na maioria das vezes a pessoa confunde um trabalho, uma tarefa que se faz de forma repetida com o conceito técnico de repetitividade a tal ponto de ser causador de doença. E a gente precisa ter esse olhar e ter um cuidado, primeiro de aspectos de humanização no atendimento, de acolhimento do trabalhador e, na sequência, conhecimento técnico, né? A gente não pode tratar disso na forma do eu acho, como eu disse, né, a respeito de laudos. Esta atividade se enquadra como repetitiva e pronto, e você vai punir o empregador sem ter números para isso, sem ter demonstração técnica adequada. Gente, se a gente for para conversar de forma detalhada, não é podcast, aí vira uma eternidade, né? Eu já estou quase com o Ler nas cordas vocais. Então, era mais ou menos isso, né, que a gente queria colocar. A gente aqui na empresa está sempre aberto, né, para demandas específicas se surgirem, e eu me coloco à disposição aí, se houver alguma pergunta que eu consiga responder, estou às ordens. O importante, a colocação do senhor é desse todo, não só de uma parte, de identificar essas doenças, né, de não só identificar o serviço, mas uma doença pregressa, algo que possa compor aí essa identificação de uma doença de esforço repetitivo ou uma doença ósseo-muscular, né? Extremamente importante. Carol, temos algumas perguntas? Temos uma pergunta. De modo generalizado mesmo, o que as empresas podem fazer para descobrir, além de sistemas para controlar, né, teclado, digitação, como é que funciona ginástica laboral, momentos de pausa, os momentos da diástole daquele músculo? O que é o recomendado? Isso é uma situação que exige a análise por tarefa, né? Então, se você tem... A primeira coisa é ter a percepção do problema. Então, se você tem na sua empresa um determinado setor, uma determinada tarefa, onde começam a surgir queixas, evoluindo para afastamentos, para absenteísmo, para diagnósticos, para apresentação de atestados, é preciso ir atrás de buscar o diagnóstico daquilo. Por que isso está acontecendo? E a gente, quando fala em análise ergonômica, né, atualmente a nova NR17, que trata de ergonomia, ela nem fala em análise ergonômica, ela fala num procedimento chamado avaliação ergonômica preliminar. E, repetindo, ergonomia não é avaliar cadeira, mesa, distância de teclado. Ergonomia é avaliar todo o processo de trabalho. É essa parte de ferramentas, de equipamentos, né? Mas do processo, do nível de exigência. A exigência ela tem que existir de uma forma que seja equilibrada, que não cause sobrecarga, seja física, seja mental, porque nós já falamos que tudo é um processo, né, conjunto, ele não é isolado. Então, o que é preciso fazer é isso, é estar sempre atento
e depois dar um encaminhamento, né? Situações que amplificam o problema, que pioram o problema. Primeiro, não diagnosticar. Segundo, não tratar adequadamente. O médico do trabalho, ele é médico do trabalho, para quê? Para cuidar do trabalhador e cuidar, orientar a empresa para que ela promova um ambiente de trabalho saudável. Então, se ele não faz isto de forma adequada, ele está piorando a situação. Aí o trabalhador vai e fica perdido aí no sistema público. Não estou falando que o sistema público não seja adequado, não é esse o enfoque. Mas assim, seja no sistema público, seja no sistema privado, seja no plano de saúde, eu, como médico do trabalho, eu tenho que ser o tutor daquele trabalhador. Eu tenho que ligar para o colega lá que está atendendo. Colega, o que houve? O que você acha? O que temos que fazer? Então, acompanhar a evolução daquilo. Se eu não faço, se eu deixo o trabalhador solto, eu corro o risco dele cair na mão de um, de outro, e não receber o cuidado adequado. Vai piorar a situação, vai amplificar. Aí o trabalhador tem alta, ele foi para a Previdência, e tem alta, volta para a empresa. Aonde que eu vou colocar esse trabalhador? Que às vezes vem com uma limitação. A empresa não tem adequação, né? Não tem aonde colocar. Volta o cara para o mesmo setor. Ele vai agravar mais ainda, vai cronificar. Ou então cria um posto fictício para colocar a pessoa ali, porque não tem o que fazer com a pessoa, e não analisa o que aquilo vai ter de impacto no emocional desta pessoa, na desvalorização desta pessoa. Ela pode passar daqui um pouco a ser motivo de chacota dos colegas. Então, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil diagnosticar o problema, não é tarefa fácil você convencer, às vezes, o empregador daquilo que ele precisa fazer, convencer de que saúde do trabalhador não é custo, é investimento. A maior riqueza que uma empresa tem é o seu grupo de colaboradores. Caso contrário, se ela for toda automatizada, né? Então ela não precisa, ela não vai ter LERDOT, não vai ter nada disso. Mas se ela tem colaboradores, ela tem que cuidar desse patrimônio dela. E isto não é fácil. Não é fácil diagnosticar, não é fácil mudar o ambiente de trabalho, corrigir. E tem coisas que não tem correção e que a gente precisa encarar de forma técnica e correta. Você tem uma tarefa que exige uma altura mínima do trabalhador para desempenhar aquilo e não tem regulagem, tá? O que ele tem que fazer é naquela altura, não tem jeito de você abaixar o local dele, manusear, e não tem jeito de você subir com teto, com suporte, não tem jeito. Aí você vai pegar um indivíduo de baixa estatura e vai dizer que ele está apto para fazer aquilo. Você pega um obeso e vai dizer que ele está apto para fazer trabalho em poste na rua. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, porque o cidadão vai entrar na justiça dizendo que eu estou fazendo discriminação. Não é, você tem que encarar. Se você tem subsídio técnico para mostrar para a autoridade judicial que você está fazendo aquilo para proteger o indivíduo, a saúde dele, não tem por que ter medo de fazer, não tem por que ter melindre de fazer isso. Meu querido, você não tem altura suficiente para fazer esta tarefa. Se você for fazer, você vai ficar com o teu ombro elevado a maior parte do tempo, você vai arrumar uma tendinite de supraespinhoso, você vai arrumar uma bursite, e você vai dizer que a culpa é do trabalho, e a culpa é de você não estar na posição de estatura para fazer aquilo, e é um trabalho que não tem como modificar.
doutora Maurício, o senhor está falando de taylorismo, então, que tem que ter um touro para mexer com as coisas. É que tem hora que não dá para fugir do óbvio. O cidadão obeso vai subir no poste para arrumar lá a linha de telefone, seja lá o que for. A escada que tem no mercado para fazer esse serviço, está escrito nela lá, peso limite, 110 quilos. Se o cara tem 130 quilos, ele não pode subir naquela escada, simples assim. E isso não é discriminação, isso aí é tecnicamente, com subsídios, você proteger o trabalhador. Eu não estou discriminando, eu estou tomando uma atitude para evitar que ele venha a ter doença, a ter um acidente, a ter um outro problema mais sério. Tem assunto pra caramba. Tem, não, se a gente ficar aqui, a gente tem muito assunto. A complexidade, né? Você compreender todo esse arcabouço de informações para você conseguir realmente dar uma assistência para o trabalhador. E as empresas, o capital humano é o que a gente tem de melhor, sempre, né? Então, adequar sempre esse trabalho para esse capital humano se manter o mais saudável possível. A gente teve 2 perguntas aqui, mas acho que foram respondidas, que foi: existem exames para identificar? E quais as principais medidas de prevenção? Então, depende da função. Assim, em termos de prevenção, é você identificar o risco que cada tarefa oferece e fazer o que for possível, o que for viável para eliminar. E quando não tem jeito de eliminar, você tem que trabalhar os mecanismos de recuperação. Então você pega um trabalhador que é encarregado de pôr carvão dentro de um forno de siderúrgica. Aquilo não tem jeito, aquilo é um forno, e ele tem que jogar carvão lá para dentro. E aquilo tem uma temperatura absurda. É mensurável, existem ferramentas para isso, para você estabelecer que aquele trabalhador vai ficar jogando carvão dentro da fornalha por 15 minutos e vai ficar 45 minutos dentro de uma sala confortável, com ar-condicionado, cheio de suco de laranja, de reposição eletrolítica, de hidratação adequada, para daí ele voltar e fazer mais 15 minutos jogando o carvão dentro da fornalha, porque alguém tem que fazer aquilo. Mas, se eu tenho um mecanismo de recuperação, ele não vai adoecer. Agora, se eu entender que ele tem que trabalhar mais e mais e mais, porque ele tem que produzir mais e mais e mais, eu vou adoecer. Não resta dúvida que eu vou adoecer. Tem uma historinha de uma empresa dessa de abate de frangos, né? Que chegou-se à conclusão que havia de ter um período de recuperação, descanso. E o que um gerente de uma empresa tem como obrigação? Produzir, 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 produzir. Aí ele foi convencido que tinha que parar a linha de produção ali por tantos minutos por hora. Aí passou a cumprir com isso. Só que a hora que ele ligava de novo, ele aumentava a velocidade. Para não perder. Para não perder, né? Mas eu estou dando intervalo. Estou fazendo o que o ergonomista recomendou. Né? Só que a hora que a esteira voltava, ele ia lá no botãozinho, vamos girar mais rápido aí para compensar o tempo. Para compensar, porque não se pode perder produtividade. Então, isso existe, tá? No aspecto de gestão emocional da coisa, Dr. Hudson, que eu citei, né, meu professor de pós-graduação em ergonomia, ele contava uma história assim: você pega uma rede de supermercado, tem 10 lojas dentro de uma cidade. Aí você tem lá 6, 7, 8 lojas que o pessoal não adoece, ou se adoece é dentro de parâmetros aceitáveis. Aí pega 2 lojas que
absenteísmo lá em cima, afastamento e tal, não sei o quê. Aí você vai avaliar. O processo é o mesmo, o sistema de atendimento ali no caixa é o mesmo, todo mundo tem a esteirinha para puxar o produto, o número de atendimentos de cliente é aproximado. Por que a loja A e B adoece e as outras não? E vai, faz entrevista com o trabalhador, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Aí você chega na gestão, você chega no gerente. Aí ele chamava lá o gerente desta situação que ele identificou lá e tal, de gerente espalha brasa, né? A filosofia do gerente é assim, cada mês eu vou demitir pelo menos 1 ou 2, que é para esse pessoal saber que aqui o sistema é rígido, aqui tem ordem, aqui tem ou produz ou sem a mínima necessidade, mas era a ideia de gestão que ele tinha. Ele tinha que ficar mostrando de forma continuada que ele era austero, rígido e exigente com os colaboradores. Trocou o gerente, normalizou o processo de adoecimento, voltou a ficar dentro dos parâmetros das 8 lojas que não adoeciam com aquela intensidade. Então, muito mais profundo, né? Não é assim, Ler Dort é porque tem movimento repetitivo. Nada a ver. Muito mais que isso. Muito mais complexo. Contextualizar tudo muito isso. Muito mais difícil, a abordagem não é fácil e a solução também não é fácil. Mas há que se encarar, nós estamos aí para isso. Eu falei que ia dar 40 minutos, doutor. Nós estávamos discutindo no início quanto tempo nós teríamos. Vamos parar por aqui, vamos agradecer a quem teve a paciência e a tolerância de nos ouvir, nos colocando sempre à disposição, tá? Qualquer outro tema que seja de interesse, a gente está às ordens. Mais uma vez, obrigado. Sextou, bom final de semana para todos. A gente agradece também a presença da doutora Amauri, a paciência aí para estar finalzinho da tarde de sexta-feira com a gente. Semana que vem, como é o mês da mulher, e a gente tem uma programação especial, 2 quartas-feiras, nós teremos aí uma live extra falando sobre a mulher, sobre saúde, sobre violência. Vai estar bem interessante as 2 semanas. Sexta-feira que vem nós também teremos a nossa live de costume sobre tecnologia, o lançamento da Acredita Tecnologia. Então vai ser show também, acompanhe aí a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Tchau, gente, obrigada pela audiência, até a próxima.